Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Já embaralhei os tarôs, vou tirar apenas uma energia aqui para a gente iniciar a nossa leitura intuitiva para todos os signos no dia de hoje. Vamos ver o que vem, né? Essa carta da Amar os Elementais fala de dimensões que a gente não tem muito o hábito ou nem acredita. E mesmo que a gente acreditasse, a gente fica naquela ideia de que fadas, duendes e essas coisas não existem, é coisas da nossa infância que nossos avós contavam para nós antes de dormir, né? Essas coisas todas. Só que a inocência a gente vai perdendo, gente, de acordo com a idade, à medida que a gente vai crescendo, né? Agora, eis a pergunta que não quer calar. A infância é o período mais interessante da nossa vida, gente. Por quê? Faz parte da nossa natureza. É a nossa natureza. Vamos ver o que o tarô de hoje tem a nos dizer sobre isso, tá bom? Vamos lá, 4 cartas. Olha, só para você ver do que nós estamos falando aqui, ó. Essa fase da vida é uma fase que a gente armazena muita informação, que muitas das vezes. Aqui você está vendo uma criança de mais ou menos 3 anos, né? Ela tá no inconsciente ou no consciente, porque é no consciente, né? Ela tá como se brincando com fadinhas aqui. Aí a gente entra naquela ideia de que a infância é uma ilusão. Não é, gente. A infância é a nossa essência. É a época que, encarnados, a gente tem a oportunidade de acessar o nosso lado mais puro. Tá? E por que a gente perde a infância? Porque a gente cresceu? Não. Não é que a gente cresceu. Essa criança interior, ela existe dentro de nós, que é a nossa verdadeira essência. Com o passar do tempo, olha, se vocês prestarem atenção, eu tenho 4 cartas aqui investidas, então eu nem vou ficar frisando sobre esse assunto. Mas aqui, olha, nós temos a carta do experienciar. Tá vendo que essa mulher, ela é adulta. Ela não é criança. A diferença é como é grande, ó. Ela não é criança. Ela é adulta. E aqui é o 3 de paus. O 3 de paus no tarô, gente, é quando você já deu o início em alguma coisa no AIS. Aí o 2 é quando você viu o potencial daquilo ali. E o 3 é quando você deu continuidade e sabe que aquilo ali vai ter um progresso. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não perdeu totalmente a inocência dela de se integrar à natureza. Aqui, ó, ela é adulta, mas ela tá num estado meditativo, perto de uma árvore, sentindo a natureza em volta, na, na, na energia do experienciar. Quando é que um adulto precisa disso aqui? Lembra que eu falei para vocês que todas as cartas estavam investidas, falando de um atraso, um bloqueio, um estado de negação? Normalmente a gente faz isso quando a gente está triste, tentando resolver alguma coisa, passando por um momento difícil na vida, passando por um luto, passando por qualquer coisa
que remete a nós voltar para a nossa essência. Certo? Porque a gente vive tanto na 3D, gente, tanto, mas tanto mesmo, que a gente esquece desse nosso lado mais inocente. Que ele não se perdeu com o tempo, ele está dentro de nós, porque ele faz parte do nosso DNA divino que está em nós. Nós somos filhos de Deus, gente. A gente tem em nós o DNA divino. Dependendo da situação, a gente se volta para dentro da gente e se vê nessa inocência. Aí é onde você entra no experienciar. Quando eu falo, gente, que tudo está dentro, tanto os problemas como as soluções, é porque é essa a realidade. O que a gente vê fora, gente, é o reflexo daquilo que a gente tem que curar dentro. O que a gente vê fora são as experiências, porque nós estamos numa escola. E são com essas experiências que a gente evolui e cresce. Ah, Malu, mas tem coisa que é tão doída. É, tem. Mas também faz parte do processo. Não tem como você ver a sua luz se você não abraçar a sua sombra. A gente tem na lógica de achar que o nosso lado sombra é o nosso lado ruim. Não é, gente. É o lado que tira a gente da zona de conforto. Certo? E aqui nós temos a carta do experienciar. E logo na sequência nós temos do mesmo naipe, né? Que aqui é o 3 de paus e aqui já é o 5 de paus. Aqui nós estamos falando exatamente do que eu acabei de falar aqui sobre os conflitos da vida. Dos conflitos, vírgula, né? Por quê? Porque aqui, olha, você está vendo a totalidade de uma questão. Por que conflito? Você está vendo 3 pessoas aí num trapézio. Tenta imaginar se alguma dessas 3 pessoas resolver não ter essa totalidade de entrega. Vai acontecer um desastre, né? O risco dos 3 despencar daí de cima é grande, né? Então, 5 de paus, ele fala de um conflito interno. Só que aqui fala de uma totalidade. De uma totalidade. O que é essa totalidade dentro de um conflito? De você ter que confiar no outro para que você possa ter uma completude, ter uma totalidade daquilo que você está vivendo. O que poderia ser isso? Preste atenção. Ela é pazinho dessa outra carta aqui, ó. É exatamente você olhar para dentro de si e vem olhando as coisas por um outro prisma, entendendo que muitas das vezes o coleguinha que trouxe o questionamento para você, ele apenas está lhe ajudando a evoluir. Certo? Como eu já falei para vocês em outras leituras, para todas as situações existe 2 lados. A gente tem a experiência onde a gente é o aluno e outro onde a gente é o professor. Ah, isso quer dizer que tem um mais evoluído que o outro? Às vezes não, gente. Às vezes é só experiências que a pessoa ainda não viveu e precisa passar por ela. Tá? Por isso, a nossa essência, ela tem que estar em primeiro lugar sempre. O voltar para dentro, olhar para dentro, tentar não entrar no modo de sofrimento, de vitimismo, de coitadinho de mim, ai como eu sofro. A carta da coragem, vocês estão vendo aí uma linda rosa que está vivendo, porque ela está iluminada, né? No meio das pedras. No meio das pedras, gente. Ela não está no solo fértil, não. Ela está no meio das pedras. Isso quer dizer o quê? Que a situação que tira a gente da zona de conforto, se você sempre tiver o hábito
de olhar para dentro, ressignificar, entender o seu lado e entender o lado do outro, dentro de uma totalidade dos fatos, que ninguém solta a mão de ninguém, porque todos nós aqui somos aprendiz, você consegue se iluminar meio no mesmo da dificuldade. Certo? E isso vem da nossa essência. Esse experienciar de você se integrar com esse seu lado mais inocente faz de você um ser humano melhor. Também entendendo o outro. Gente, olha, não existe vítimas no universo. O que existe são experiências difíceis e nós, como vulnerável com a densidade da carne, a gente sofre muito. Mas o outro que vem a nós com uma experiência difícil, ele também está passando por uma experiência difícil. É só você olhar por esse ângulo. Não existe ninguém em cima dessa terra que seja 100% mal. Assim como não existe aqui em cima dessa terra nenhum ser humano que é 100% bom. Tá? Vamos parar de romantizar o fulano que é bom e o fulano que não presta. Não existe isso. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra, todos nós vivemos experiências difíceis e todos nós passamos por situações difíceis. Às vezes é você que tá causando e às vezes é você que está recebendo. Sempre a vida é feita de ciclo, meu povo. Sempre. Porque a gente tem mania de endemonizar alguém que tem o hábito de trazer situações difíceis para a vida do outro, certo? Mas será que essa Rosa tem dificuldade de ser ela mesma? Não. Ela tá linda, maravilhosa e plena aqui, sobrevivendo no meio do caos. Tem muitos seres humanos que é assim. Ele não olha pro lado ruim da situação. Sempre tem dois lados, gente. Pessoas feridas normalmente ferem os outros. Certo? Mas por que ferem os outros, Malu? Porque muitas das vezes é tão inconsciente e a pessoa entra no vitimismo em vez de fazer o contrário. Ó. Entra no vitimismo e esquece que ela é luz. Ela tem uma essência inocente dentro dela. Só que a gente esquece. Em vez de se curar, a gente procura jogar aquela dor nossa nos outros. A ideia, gente, de que você pode fazer uma outra pessoa sofrer, ela dói no outro também. Quando você olha as coisas pelos dois lados, entendeu? Por quê? Porque aqui, olha, todas as cartas, elas estão invertidas, mas aqui tem um 3 de copa, que é a carta da celebração. Sempre vai ter momentos que você viveu com essa mesma pessoa que hoje te causou dor, que você vai ter motivo para comemorar. Ou ver ela com bons olhos. Certo? Então, essa carta do experienciar, gente, ela é nós adultos, olhando para o nosso lado, que é a nossa criança interior, que não importa o que acontece ou o que aconteceu, a nossa criança interior é o nosso lado feliz da vida. Porque para tudo existe dois lados. Se algo em nós dói, não saia jogando a nossa dor nos outros.
Olha, a totalidade dos fatos é nós entender que todos nós estamos numa escola e estamos sujeitos a passar por situações que não são muito confortáveis. Mas lembre-se dessa carta, certo? A carta da justiça é entendermos que nem tudo são mar de rosas. Às vezes a gente tem que continuar brilhando no meio do caos. Por isso experienciar, certo? E o mais interessante que eu acho dessa carta aqui é que quando a gente tá nessa fase aqui, ninguém, nenhum tipo de adulto, ele olha para uma criança entendendo que ali é só um corpo de criança, gente. Isso aqui é um avatar encarnado, é só uma fase da nossa vida. Ninguém permanece criança a vida toda. O corpo biológico, ele vai crescer. Aqui, gente, nós temos um corpo infantil com um espírito antigo dentro dele. Nós somos seres, gente, infinitos. Ninguém em cima dessa terra tem noção. Tem noção mesmo, que a gente não tem noção da idade da nossa alma. Quando foi que o Criador me criou? Quem é que tem? Que alguém aqui aponte. Quem é que tem noção da idade da sua alma? Ninguém. Agora, quando a gente está nessa fase aqui, onde o corpo biológico ainda está infantil, é pequeno, a gente tem a mania de achar que a criança ela é inocente porque é pequena. Ah, porque ela só tem 3 anos, ela é inocente, não aprendeu nada com a vida. Gente, pelo amor de Deus, nós somos formatados da hora que nasce até a hora que morre. O que acontece à medida que a gente vai crescendo? A gente vai vivendo experiências e vai esquecendo esse lado. Porque aqui, olha, nessa fase aqui, o avatar é como se fosse um computador zerado. Um HD limpo. Naquela encarnação. Naquela experiência na escola de alma. À medida que você vai crescendo, vai se colocando aqui informações. E você vai fazendo essas separações aqui que eu acabei de falar. Você vai vivendo situações que, se você não fizer esse experienciado que aconteceu, olhando os dois lados, entendendo um lado, entendendo o outro, sem entrar no vitimismo, entendendo que a totalidade é o coleguinha, né? Porque a gente vive em sociedade, sempre vai ter um que vai lhe ensinar uma coisa nova, se isso vai doer em você ou não, é um aprendizado. Se você vai viver só situações maravilhosas na vida, gente, como é que você vai evoluir, pelo amor de Deus? Não existe isso, a gente vive no meio das pedras e a gente tem que continuar se iluminando. É o que eu estou tentando explicar aqui. A criança não deixou a sua essência morrer. Todos nós temos essa criança dentro de nós. E eu não estou falando da criança biológica, não, gente. Eu estou falando da nossa essência divina. Nós somos filhos de Deus. Quando a gente é filho de alguém, a gente tem o DNA desse alguém. Se nós somos filhos do Criador, nós temos a essência divina dentro de nós. Que é o nosso lado luz. O nosso lado sombra, que a gente considera como nosso lado sombra, é exatamente o acúmulo de experiências que a gente traz de vidas e vidas e vidas, e muitas das vezes, em vez da gente se curar, a gente entra no vitimismo do coitadinho de mim, ai como eu sofro. Por quê? Porque é a densidade da carne, meu povo.
É a densidade da carne que faz a gente apagar essa inocência que tem dentro de nós. Mas todos nós temos. Pelo amor de Deus, não vamos botar na fogueira o coleguinha que nos causou dor. Ele é igual a gente. Ele tá, ó, se ele tá encarnado no mesmo planeta que você, olhe, pelo amor de Deus, não vem que não tem. É só você imaginar uma única escola com várias salas, mas é a mesma escola. Se você está numa sala diferente do coleguinha que te causou dor, só mostra que você está numa classe diferente, mas dentro da mesma escola. Você está num aprendizado igual a ele. Então, saia do vitimismo, não pare com essa ideia de achar que você é melhor do que o outro, porque você não é. Todos nós somos iguais. Todos nós temos o mesmo DNA divino dentro de nós. A diferença tá que muitas das vezes acontece o seguinte: a pessoa vive situações, né, de uma totalidade de sofrimento, né? Porque não é sofrimento, é apenas uma experiência difícil. E em vez da pessoa se curar, ela não faz isso. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa se torna amarga. Se torna amarga mesmo. Tipo assim, eu já sofri muito, então eu vou fazer agora todo mundo sofrer. E aí? Vai criar karma para si mesmo, em vez de fazer daquele karma um dharma. Você vai machucar os outros porque você foi machucado? Igual uma criança birrenta, que todos nós conhecemos, porque acredito que todo mundo conhece e sabe do que eu tô falando, de uma criança birrenta. Ela quer que os pais façam as suas vontades. Assim são pessoas machucadas. Muitas das vezes elas judeiam dos outros, não é porque elas são más. Eu gosto sempre de citar a metáfora do animal ferido. O animal ferido, quando você encontra um animal ferido que você vai tentar ajudar, ele lhe ataca, porque ele não entende. Ele acha que é mais um para fazer aquilo ali doer nele. Ele não entende logo que você tá ali para ajudar. Você tem que primeiro ir com calma, tentar acalmar ele dentro da situação, e depois ele entende que você tá ali para ajudar, mas de início ele lhe ataca. É o que acontece com muitos seres humanos que causam dor aos outros, porque ele já sofreu dor e em vez dele curar, não, ele saiu machucando os outros, fazendo hora com a cara dos outros, manipulando o outro. Por quê? Porque ele nunca olhou para dentro, ele nunca se viu assim. Ele esqueceu dessa essência divina. E agora a gente vai poder ficar julgando? Não. Apenas se afaste, porque não está machucando. Dê um tempo para essa pessoa se curar. Um dia ela vai se encontrar. Não fora. Não fora, gente. Não existe nada fora. Tudo está dentro da gente. Tanto os problemas como as soluções. Exatamente por isso tem que ter essa totalidade. Olha, da gente sempre olhar o lado do outro. Tá vendo que essas 3 pessoas aqui na carta da totalidade, elas estão num feixe de luz. Abaixo é escuro, mas elas estão no feixe de luz, porque aqui é um aprendizado. Aqui os 3, um tem que confiar no outro para que os 3 não despenquem daí de cima. Somos nós aqui na Terra, meu povo. Entendeu? A gente vive uma simulação, gente. Aqui na Terra é uma simulação. E o nosso corpo biológico, ele foi feito para sentir. À medida que a gente vai sentindo, a gente vai trabalhando na gente aquilo que dói. Não armazenando no nosso HD o que dói. Não.
No nosso HD, a gente tem que armazenar apenas o aprendizado, tá? O aprendizado. A gente não é para armazenar a dor da experiência, mas o aprendizado que você tirou com aquilo. Entendeu? Porque a cada aprendizado você já vai saber o tamanho da dor. E quando aparecer uma experiência parecida, você vai lembrar. Entendeu? Não julgando quem te causou dor. Muito pelo contrário. Né? Ser grata por conta de que você tirou um aprendizado. Ninguém passa pela vida de ninguém sem não deixar um legado. Porque ninguém é 100% mal. Assim como ninguém é 100% bom. E não existe também fulano é iluminado e fulano é trevoso. Também não existe isso. Existem pessoas que quando passou por algum tipo de experiência difícil, em vez dele se curar, ele apenas entrou no vitimismo, esquecendo que ele é luz, e entrou no vitimismo. Então, todas as outras pessoas que entram na vida dele, ele em vez de lembrar da dor que passou e não causar a dor no outro, ele causa a dor no outro. Então, gente, essa leitura de hoje é para alguém que está passando por algum tipo de situação de dor. Não estou falando de dor por doença, eu estou falando de dores emocionais. Entendeu? Existem dores que elas não são físicas, elas são na alma. E essas dores da alma são as dores que faz a gente evoluir. Por incrível que pareça. É o que temos aqui hoje. Tá bom? Espero que essa leitura faça sentido para alguém. E se fizer, gente, tira um tempinho para pensar sobre isso. O que você faz de bom com as experiências difíceis que lhe acontecem na vida? Você armazena no seu HD a informação, fazendo esse experienciar do que aconteceu, iluminando-se ou se vitimizando? Porque o vitimismo, gente, ele causa dor em você e causa dor nos outros. Porque você faz uma transferência da sua dor para os outros. E aí, olha, não traz alegria, nem para você e muito menos para os outros. Lembre sempre, o animal ferido, ele fere os outros. Até ele entender que não é assim que funciona. Não é a mesma pessoa que lhe causou a dor, né? E é isso, meu povo. Beijo, beijo, beijo.